está ganhando muito, né, com esses conhecimentos ancestrais, com essa sabedoria, com a língua, né, que esses professores, a comunidade vem trazendo para a gente. Por outro lado, também é um desafio para a gente, enquanto universidade, pensar também na recepção desses alunos indígenas, né? A universidade tem que ser para todos, né? O Leandro é Guarani, né, Lê? Talvez possa até contar um pouquinho também. Então a rede ela tem existência desde 2017, né, quando foi construída a casa, né, a UPI, né, que é uma casa de cultura, mas é também um espaço sagrado, né, onde acontecem várias atividades. E a rede tem crescido também, né, com atividades de atenção, né, à saúde mental de pessoas indígenas, mas tem também o núcleo de turismo, de divulgação, né, o curso de língua e cultura, que eu coordeno, né, a parte acadêmica, né, são os professores indígenas que dão o curso. E inclusive a gente deve ter um ainda esse ano, né, o Arandu Guarani, né, Sabedoria Guarani. Então, assim, é um prazer enorme ter vocês aqui, né, e compartilhar um pouco desse contato que né, é uma outra forma de adquirir conhecimento, de se apropriar, né, dessa sabedoria, desses saberes, né? Passa muito pelo corpo, passa muito por estar, né, integralmente na atividade, né? Então é diferente estar aqui, né, nesse espaço externo, né, diferente de uma sala de aula, né? É um outro espaço, né, de aprender, né? Às vezes a gente está lá dentro, às vezes aqui, mas é até interessante que olhando para casa a gente, né, parece que está vendo um contínuo, né? A gente tem uma percepção melhor do que é ser natureza, né? Acho que a gente aqui se percebe melhor naquilo que somos, né? Natureza também. Às vezes fica menos evidente quando a gente está num prédio de concreto, que a gente se esquece é também natureza, né? É tudo feito dela, né? Então a proposta, né, as professoras devem estar chegando, eu já vou lá chamar, né? Eu acho que é interessante vocês também, se vocês tiverem perguntas sobre a rede, sobre esse contato, sobre esse, né, esse outro espaço de experiência e de formação. Acho que se vocês tiverem alguma curiosidade, eu acho que é bacana ouvir também, a gente pode ir conversando, né? Então quem vai falar se levanta, vem na frente, fala o tempo que for necessário. Se houverem silêncios, a gente suporta os silêncios também, eles fazem parte, né? Então a pessoa que se sentir confortável, ela vem, fala, ela terminando, ela senta, outra pessoa vem, né? E só depois que todos se expressam, todos aqueles que querem falar, né, dizem, aí a gente tem trocas, né? Mas trocas mais no sentido de acrescentar, de salientar, né? Não no sentido de, né, do embate, né, da competição, enfim, né? Então ó, a gente já está entrando no modo, né, Ibiá Guarani de conversar aqui. Então, aqui há já anos, né, começou a se estruturar a rede de atenção à pessoa indígena, né, liderada aí pelo professor Danilo Guimarães, que depois ele vai fazer uma fala em uma das mesas. E aí as pessoas daqui do Instituto iam para as aldeias, né, trabalhar, desenvolver seu trabalho com as pessoas indígenas. E aí, a certa altura, perceberam que eles recebem na casa deles, então nós também precisamos convidar para ir na nossa casa, né? Convidaram e começaram a vir indígenas guaranis das aldeias para cá.
Aí, com muita sensibilidade, o pessoal da rede daqui percebeu que eles se sentiam muito mal nesse ambiente. Eles se sentiam muito deslocados nesse ambiente. Então, vamos abrir um espaço para que eles possam se sentir bem, né? E aí começou a ideia de ter uma casa aqui, um ambiente aqui, para que eles pudessem se sentir em casa, se sentir bem. E aí vieram mestres aí de construção Guarani para fazer essa casa de cultura, que não é uma casa de turismo, né? É uma casa de reunião. E vocês podem ver, gente, que ela é toda construída com outros princípios. Vocês percebem, por exemplo, os prédios aqui, os outros, eles são numa certa direção. Esse prédio, essa construção rompe com isso. Porque para eles a direção do seguir lógicas que tem a ver com a direção do sol, com o movimento do sol, é muito importante, né? Então ela foge disso. E aí vem gente da FAO, né, da Faculdade de Arquitetura, aprender também, né? Eu sinto muito, eu não sei se vocês todos deram uma entradinha, gente, e ficar um pouquinho lá dentro. Realmente, assim, eles conseguiram fazer daqui um lugar onde a gente viaja sem precisar viajar, né? É uma outra sensação estar nesse lugar. Na verdade, não foi uma demanda muito da psico, assim, né? Tipo, a gente pensar em onde acolher as pessoas indígenas. Na verdade, foi uma demanda que veio a partir de um sonho que o Tiramoi teve, né? Com Nhanderu guiando ele, né? Nhanderu é o nosso grande guia, na verdade, né? E foi a partir desse sonho que o Tiramoi, né, o meu padrinho, sonhou com o Pu. E foi, na verdade, a partir do sonho que veio essa necessidade, junto com os diálogos que já estavam caminhando com a rede de atenção à pessoa indígena. E foi a partir da demanda do próprio Nhanderu, do Tiramoi, da aldeia do Itaiandu, que chama, né? Pedra Brilhante, né? Que fica lá no Jaraguá, que veio a necessidade da construção do Opu, né? E na verdade é o que sustenta essa casa, assim, é toda essa questão mesmo espiritual, assim, de cuidado com o corpo, cuidado com o território, porque antes da gente estar aqui enquanto USP, né, enquanto universidade, com essas edificações enormes, né, com essas bibliotecas gigantes, aqui continua sendo um território indígena, né? A gente vem falado muito hoje em dia, assim, sobre o território ser indígena, né? E, sobretudo, Guarani. Nesse território aqui, quando vem os mais sábios, né? Quando vem o Tiaramoiquere, eles contam, né, que aqui também tem história, né? Esse território aqui tem história. E se conectando com esse território, a gente foi sentindo cada vez mais a necessidade mesmo de ter uma casa de culturas indígenas, né? Ter uma OPU, para ser o lugar que a gente possa de fato se expressar, né? Que a gente conseguir conversar, a gente conseguir se concentrar, a gente conseguir dançar, cantar. Então toda essa questão da transmissão do conhecimento, né? Não tá isolado assim, né? Tipo, vamos no momento pontual, vamos sentar e transmitir o conhecimento. Antes de transmitir o conhecimento, a gente prepara o corpo, a gente prepara o território, né? A gente prepara o espírito pra gente saber qual é o caminho, né? Então, antes de conversar, a gente canta, a gente dança, a gente fuma petanguá, toma o caá, né? Que é a erva mate. E a partir desse preparo do corpo que a gente começa a, de fato, estar dentro dessa outra forma de transmissão de conhecimento, né? Que nem uma coisa que o nosso professor de Tchondaro fala bastante, né? Dessa questão do olhar mesmo, né? Que por exemplo, quando estava fazendo aula aqui, eu sentia muito essa questão mesmo que a professora falou, né? Da disputa e tudo mais. E aqui a gente não fica se avaliando e se competindo. A gente, na verdade, está competindo mesmo para ficar bem todo mundo junto, né? Numa harmonia mesmo, né?
Então era mais ou menos isso, assim, que eu só queria complementar, assim. E corrigir Essa... também, né? Não, acho que tem esse lado também, né? Acho que tem a visão daqui, tem a visão do Tiramoi, tem a visão delas também, que tem que ter outra visão, e acho que tudo que a gente pode compartilhar, né, nesse momento, nesse território que a gente está compartilhando junto. Realmente agradeço a todos vocês que vieram, que decidiram, né? Se aproximar e querer saber da cultura indígena, porque é muito importante também vocês tentarem, porque eu sempre falo assim, eu sempre lembro da fala do meu pai, que sempre conversava com as pessoas e também sempre falava para nós que somos filhas, para a gente ter, né, respeito, não criticar, não julgar também, porque a gente nunca sabe. E tipo, para ter esse respeito um ao outro, né? Para poder respeitar e para poder saber a realidade, porque como meu pai sempre falava, assim, eu ouvia, ele conversava com as pessoas que se aproximavam dele, né? Porque a gente nunca sabe. Todos vocês que estão aqui, quando teve, às vezes eu não queria falar isso, mas é a nossa realidade, né? Quando teve a invasão do Brasil, quantas mulheres foram retiradas do seu povo, né? Quantas mulheres foram levadas e obrigadas também para deixar a cultura e a língua, e eu acredito que eu sempre acredito que entre não indígenas às vezes fala, critica, julga, não tem respeito, mas quem sabe quem sabe vocês possam ter esse espírito guarani, esse sangue de índio correndo pelo seu corpo, né? E agora penso e acredito nisso, né? Acredito, por isso que é bom, que às vezes não é tipo, o meu modo de falar não é à toa que às vezes as pessoas se aproximam querendo saber da cultura, sentindo aquele sentimento dentro do coração. E eu fico feliz, né, de querer repassar um pouco de reconhecimento, de um pouco da minha língua, um pouco da minha cultura, um pouco da importância do que a gente... Isso para mim é uma troca de experiência, vocês passam um pouco, eu aprendo com vocês e vocês aprendem com a gente. É uma troca de experiência, né? Então eu fico feliz, né, de poder estar aqui, conversar, conhecer, nos comunicar. Eu tenho um pouco, assim, eu tenho dificuldade, mas eu tento. Quem sabe vocês possam me corrigir também em algumas partes para eu poder acertar na língua, né? E realmente eu estou muito feliz de poder estar aqui também, porque como eu sempre falo, esse espaço para nós que somos povos indígenas é muito importante, né? É muito importante esse espaço, porque esse espaço não é tipo para você vir ter com outro pensamento. Esse espaço é para você vir com coração. Porque como eu sempre falo, o Deus não tem, tipo, o Deus de vocês também é o nosso Deus. Não tem outro Deus, porque só existe um Deus que criou a terra, que nós seres humanos. Só apenas um nome que é diferente, né? Cada nome é poucos. Tipo, fala, cita como o outro, mas é o mesmo Deus, né?
Então eu sempre acredito e tenho fé. Por isso que toda vez que vocês vêm aqui, algumas que começaram a vir, algumas já sempre sempre vem aqui, então já sabe como é. Então eu espero que a nossa aula, a nossa conversa, nossa comunicação seja reprodutivo, né? Que vocês possam aprender, que vocês, em algumas partes, para vocês aprenderem a falar em Guarani e para poder se comunicar. Quem sabe um dia vocês possam encontrar alguém, aí vocês já sabem, né, como assim poder falar, às vezes com as crianças também, né? Então, estou muito feliz de poder estar aqui. E eu escolhi esse espaço também porque não vai caber todo mundo, mas daqui a pouco no encerramento a gente pode entrar, fazer um pouco de nossa oração, fazer um pouco do nosso canto. E o que vocês tiverem aí pode falar de dentro do coração, porque para nós que somos povos Guarani, a gente estamos no tempo de Ano Novo. Para nós é Ano Novo, nós estamos no momento de Ano Novo para podermos fortalecer o nosso espírito, que o nosso agora tudo renova até para a mãe natureza também, né? A gente respeita cada flor, cada árvore que tem, porque todos têm espírito, né? Então eu fico feliz de poder vir aqui falar um pouco. Aí se vocês quiserem falar ou fazer algumas perguntas, apesar de eu ter um pouco de dificuldade, estou aqui para poder explicar. E também minhas irmãs também estão aqui para elas poderem se apresentar. Então meu nome é Patrícia, em Guarani é de Achucá, e eu sou a professora, né? Mas lá na aldeia eu sou coordenadora e trabalho com as criancinhas e com os jovens da parte cultural. Para nós criança é muito importante. Ele veio aqui no mundo para poder fortalecer a mãe, o pai. O pajé já fala, né? Quando você não está bem de saúde ou espiritualmente, o Deus manda uma criança para poder fortalecer o seu espírito também. Às vezes a criança já nasce para o pai, ou já nasce para a mãe, ou para poder fortalecer a família. Então, para nós a criança é muito importante, e enquanto o mundo não acabar, a criança, o Deus manda a criança. Porque é através da criança que a gente sabe que apesar de ter muitas coisas acontecendo no mundo, o mundo não vai acabar pelas crianças. Então, a criança para nós é um anjo que salva, que fortalece a família. Nós também somos os povos da floresta, como você falou. Eu sou também. Eu sou também descendente de Guarani, de Carijóis, como eu sou descendente de negros sudaneses. E o jeito da gente sentir as crianças, quer dizer, a maneira que eu cuido da minha filha e que a minha filha cuida da minha neta, o jeito de tocar, o jeito de segurar, de abraçar, é o jeito que eu fui abraçada pela minha mãe, é o jeito que a minha avó abraçou a minha mãe. Tem uma memória corporal, tem uma ancestralidade, né? Então eu acho que cada ser que chega, ao mesmo tempo que ele chega trazendo a vida, ele também chega trazendo a história, chega trazendo a tradição, né? E chega trazendo a esperança mesmo.
Porque as crianças não são o futuro, né? As crianças são o presente, mas elas são a esperança. Eu acho que é nessa linha que você falou, né? Mas vocês têm isso que é diferente também, que é assim, quando um bebê chega, eu não tenho certeza se os Guarani são assim, mas muitos povos são, acho que os Guarani também, os Guarani Mibiá, que é, a criança não recebe logo um nome, leva um tempo para receber o nome, né? Como é que é isso? Fala pra gente. E nós que somos povos indígenas e Guarani, a gente já vem com esse nome, só que esse nome que a gente tem é revelado no dia do batismo através de um pajé, que é abençoado por Deus, né? Porque esse dom que o Tirabacuri tem, aí a criança já revela o nome pro pajé, aí já é revelado no dia do batismo, porque a gente já vem com esse nome. Esse nome Patrícia, os nomes portugueses para nós é um só apelido, que foi escolhido pelo nosso pai. Então meu nome é de Ajucá, então esse nome já vim com esse nome, né? Então é assim. Dois batismos que existem no mês de agosto a setembro e também no mês de janeiro a fevereiro, né? Então a criança espera um pouco, né? Para ouvir esse nome. Com 5 meses, ou 8 ou 1 ano, depende da mãe também. A mãe espera o batismo, a mãe escolhe o batismo, qual batismo que ele vai querer ouvir o nome do filho, né? Tipo, não revela o nome, já tem esse nome, mas é um pouco assim, através do espírito, é um pouco teimoso também para poder revelar esse nome até pro pajé, né? Mas revela esse nome no batismo. Está todo mundo me ouvindo? Eu acho muito interessante esse conceito, né, que você está trazendo. E eu me lembro que também os aborígenes lá da Austrália, da Nova Zelândia, eles têm um conceito semelhante de que o filho, ele é o filho da tribo, né? E quando eu tive conhecimento, né, sobre isso, eu acho que foi minha mãe que chegou a me falar de um livro, A Mensagem do Outro Lado do Mundo. E eu achei muito interessante, né, porque a gente vive, assim, uma parte de nós, né, tem assim, uma cultura de assim, não, eu só amo meu filho que saiu de mim, do meu sangue, o filho dos outros. É uma coisa muito assim de separação, né? Então, ou então aquela coisa do amor da mãe biológica. E eu acho que essa ideia do filho, ser filho de todos, ele assim é uma coisa maravilhosa, porque assim, por que eu não posso amar uma criança? Eu acho que é um pouco desse sentimento que você traz também, né? Você pode, é filho de todos, né? Eu acho que é muito bonito e muito profundo.
No início, até entre nós também a gente queria saber. Quando meu avô era vivo, eu estava perguntando como é o nosso anjo. Eu fico imaginando o nosso anjo. Para mim, na imaginação, o nosso anjo seria como esse menino, com asas, né? Mas aí o meu avô falou, o nosso anjo o nosso espírito é um pássaro. Por isso que meu avô falava para mim, esse canto para nós é importante, mas no Imirií é um beija-flor que o Nyanderu mandou aqui na terra, que o nosso Deus, e depois voltou, né? Então esse canto para nós é importante, a nossa